Mark encontrando o Homem-Aranha e o Batman, luta contra o Egerton Levy, relação com a Eve, versões malignas. Nesse vídeo faremos análise completa do último episódio da segunda temporada de Invencível. Então, vamos nessa! E vivi através de uma cópia. Por precaução. Desculpa por não ter dito antes. Tudo bem. Fala pessoal, eu sou o Pedro e mais uma vez eu separei 10 tópicos pra gente comentar aqui nessa análise. Então, claro, fica o aviso de spoilers do episódio. Por um lado, é compreensível o ódio que o Egerton Levy tem pelo Mark, porque além do Mark ter o deixado daquele jeito, meio que atrapalhando com muitas aspas o seu plano, ele tem a consciência de várias de suas versões pelo multiverso. E como a gente viu, geralmente o Mark se torna um vilão junto com seu pai. Ele quer vingança porque o Mark dos outros universos fez com as suas demais versões, sabe? Então dá pra entender a motivação dele e o seu ódio pelo Mark Grayson. Mas o problema é que ele não soube compreender que o Mark que ele queria atacar não era um vilão. E o detalhe interessante é que no meio dos diálogos ali do Egerton Levy com a Debbie, ele comenta que na maioria dos universos o Oliver nem existe. Porque na grande maioria dos universos, quando o Mark vira um vilão também junto com seu pai, a Debbie se une a eles. Logo, se o Nolan não brigou com a Debbie e se o Nolan não foi embora, o Oliver não existe, sabe? Pelo que deu pra entender, na maioria dos universos onde o Mark é um vilão, a Debbie também é uma. A Debbie se une a eles. Mas o motivo desse Mark não ser um vilão é também por conta da Debbie. A Debbie não é uma pessoa má, e soube criar o Mark tão bem que o Mark virou um herói, se virando contra o seu próprio pai, mesmo sabendo que ele era mais fraco. E a Debbie joga isso na cara dele. Nesse mundo, o Egerton é um vilão, enquanto o Mark é o herói. E pô, cara, faz total sentido. Se em um universo uma pessoa é maligna e você vai em outro querer se vingar dela, sendo que nesse universo a pessoa não é do mal, o errado na história é você. E é justamente esse o caso do Egerton. Nesses universos, onde a gente viu o Egerton sempre sendo uma vítima e o Mark sendo um vilão, tem até um onde o Mark mata o filho do Egerton, tendo até um paralelo com a postura daquele Mark com a postura do Egerton Levy ameaçando a Debbie e o Oliver. Assim, eu não vou dar spoilers, eu juro, mas a série ter feito questão de mostrar versões malignas do Mark pelo multiverso, meus amigos, não foi por acaso, porque o grande acontecimento da terceira temporada de Invencível vai ser justamente a Guerra Invencível, e logo depois vai ter a luta contra o Conquista. Então a série já está provocando o que vai acontecer. Como eu sei que vocês são ansiosos, se liga só, amanhã, sexta-feira, 6 horas da noite, vai ser um vídeo aqui no canal contando o que foi a Guerra Invencível, como foi o antes, durante e o pós-guerra, comentando, explicando com todos os detalhes. Então se você é novo aqui no Good Nerd, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho pra você não poder perder. Enquanto o Egerton conversava com a Debbie, a gente viu o Mark viajando pelos multiversos. Tipo, eles seguiram basicamente a mesma linha dos quadrinhos, as mesmas referências, sabe? O Mark vai lá, passa pelo universo dos dinossauros, ele encontra o Batman, tipo, não poderiam citar o nome Batman, mas, né, era o Batman, e também encontra o Homem-Aranha. Assim como o Batman, eu acho que todo mundo sabe porque o Homem-Aranha não se chama Homem-Aranha e também porque não está usando um dos seus clássicos trajes, né? Tudo direito autoral e tal, e realmente não poderiam colocar o Homem-Aranha aqui na história. E essa parte acontece assim como nos quadrinhos. A série até prolongou essa parte, porque nos quadrinhos não aparece o Homem-Aranha nem uma versão alternativa do Teioso. Aparece apenas o Dr. Octopus e mais à frente aparece a teia do Homem-Aranha, sabe? Aqui até criaram uma interação bem divertida entre o Homem-Aranha e o Mark, que eu confesso que gostei. Os dois, oficialmente, o Invencível e o Homem-Aranha, já se encontraram nos quadrinhos, em uma edição especial da Marvel. Mas além dessa referência aos quadrinhos de Invencível, temos mais referências. O Homem-Aranha comenta que sabe que o Mark é de um outro universo, porque ele tem experiência com o multiverso. O que pode dar a entender que aquele Homem-Aranha, né, talvez, quem sabe, faça parte da Sociedade Aranha que a gente viu, né, no Aranhaverso, ou ele está apenas referenciando o Aranhaverso como um todo, enquanto ele luta contra o Dr. Octopus. E tem mais referência. Em português, aqui no português brasileiro, quem dublou essa versão do Homem-Aranha sem ser Homem-Aranha é o Sérgio Cantu, mesmo dublador do Homem-Aranha do Andrew Garfield, enquanto na versão em inglês, na versão original, ele foi dublado pelo mesmo dublador do desenho espetacular Homem-Aranha. E quando o Mark volta
volta para sua dimensão, a gente vê uma teia puxando ele, assim como essa página lá dos quadrinhos. Outro universo que o Mark acaba indo parar é o universo cheio de zumbis, o que sim, de fato, é uma referência a The Walking Dead, já que The Walking Dead foi criado pelo mesmo criador de Invencível. E quando vimos o Mark voltando para sua dimensão, ele usou uma arma do Fortnite para bater no Egerton Levy. O Egerton menciona para o Mark que foi consertado por alguns médicos, e nos quadrinhos, a termo de curiosidade, até conhecemos esses médicos. Com essa informação de que agora o Egerton está mais forte ao ponto de ferir o Mark, e também está mais resistente, o Mark perde o controle e, literalmente enche o Egerton Levy de porrada. Assim que o Mark viu a Debbie ferida, obviamente ele perdeu o controle e com razão, disparando todo o seu ódio em cima do Egerton Levy, o socando e o matando à base da porrada. Após essa parte, o episódio focou muito no trauma do Mark, no seu trauma após matar um vilão, após matar uma pessoa pela primeira vez. O Mark, digamos, que é o clássico herói, sabe? Ele gosta de fazer o bem, de salvar as pessoas e odeia matar. Matar pra ele, cara, não rola essa opção. Ele pode deixar os vilões com traumatismo craniano, de cadeira de rodas, mas ele não os mata e sempre prefere prendê-los. Mas agora foi a primeira vez que o Mark matou alguém. Primeira vez que o Mark matou um vilão. E tipo, ele queria, mas não queria, sabe? Como ele mesmo fala na série. Ele achou que o Egerton aguentaria as porradas e por isso ele pegou muito pesado. Ele queria fazer o Egerton pagar pelo que ele fez, pagar por ter machucado a sua mãe, pagar por ter ameaçado a sua família, mas quando ele viu o estrago, já era tarde demais. Fora que, cara, não tinha o que fazer, não dá pra falar que o Mark estava errado. Essa era a única maneira de não apenas se salvar, mas também salvar a sua mãe e o seu irmão. É compreensível, mas ainda assim, isso foi uma coisa que mexeu muito com o Mark, sabe? Porque mesmo o Mark tendo meio que se reconciliado com seu pai no meio da temporada, o que ele fez anteriormente ainda é algo que deixa o Mark muito traumatizado. Ele tem medo de se tornar como seu pai, de perder o controle e matar pessoas, ainda mais matar pessoas inocentes. E mesmo tendo matado alguém para impedir que a sua mãe morra, ele foi criado tão bem, de maneira tão boa, que ele se sente mal com isso, sabe? E, velho, eu gostei bastante de como todo esse lance do trauma foi trabalhado aqui nesse episódio. O Mark acaba sendo salvo pelos Guardiões Globais. Pelo que eu entendi, esses Guardiões Globais que apareceram nessa cena não são Guardiões Globais de uma dimensão alternativa, e sim são os Guardiões Globais que a gente conhece, mas as suas versões do futuro. Eles mencionam que, com o desaparecimento do Mark nos últimos 20 anos, tudo deu errado no planeta Terra. Então, eles focaram em criar uma máquina do tempo para tentar impedir tudo isso. Eu quero chamar a atenção para alguns detalhes nessa parte. Eles não mencionam que deu errado com a ausência do Mark, mas será que tem algo relacionado aos Viltrumitas? Que o novo Viltrumita apareceu ali, o Mark não estava ali para defender a Terra, então, os Viltrumitas passaram a colonizar o planeta ou algo parecido? E tem mais, quando os Guardiões Globais do futuro aparecem ali, a gente vê a menina monstro. Então parece que de algum jeito o Rude conseguiu encontrar uma solução para o problema dela, que ele mesmo disse que faria a partir de agora, mais pra frente no episódio. E também vimos que o próprio Rude não estava ali, já que quem está na roupa do robô é, na verdade, o Rex na versão adulta. E também temos a versão do futuro da Eve Atômica, que fala para o Mark que ama ele, que sempre o amou, e que espera que ele fale alguma coisa para ela, para sua Eve Atômica, que ama ela ou que não ama, apenas fale alguma coisa para que ela possa seguir algum caminho. No final, quando o Mark teve a chance de falar alguma coisa, ele vacilou. Ok, beleza, é compreensível o Mark ter ficado mais pra cá do que pra lá, por conta de tudo que ele acabou de passar, literalmente, já que faz menos de algum dia, sabe, que todo o caos aconteceu. Então é compreensível. Mas, por exemplo, nos quadrinhos, logo após essa parte, velho, Mark e Eve já estão ali on fire e tal, já vão aos poucos começando o namoro, mas aqui não. E o fato deles não terem se beijado aqui nesse final já pode dar uma dica que, olha, as coisas aqui na série serão mais calmas, mais devagar, bem trabalhadas. Tipo, eu tenho certeza que eles não vão mudar os quadrinhos, mas assim como foi o término com a Amber, que foi trabalhado com muito mais calma, muito mais lentidão e também muito mais desenvolvimento, eu acho que a relação de namoro do Mark com a Eve será mais ou menos a mesma coisa. Não vai ser tão rápida assim, sabe? O que pode
até ser melhor. E o episódio termina com o Allen encontrando o Nolan ali na prisão Viltrumita. O Krieg, ele é safado. Ele esperou o Nolan se recuperar, mas ainda assim bateu nele para humilhá-lo na sua execução. E o episódio terminando com o Nolan falando que tem saudade da sua esposa, só reforçando, claro, ele está falando da Deb. O Nolan, ele sente culpa pelo que ele fez. Se sente menor por sentir penas de raças inferiores sofrerem, sabe? Mas o Alan apareceu ali pra dar pra ele uma segunda chance. Uma segunda chance que só depende dele aceitar. Mas isso só veremos na terceira temporada de Invencível, que é, velho, pô, a série tá animal, uma pena que acabou justamente agora, mas se te conforta, uma coisa boa é que a terceira temporada talvez já saia no ano que vem. A gente não tenha que esperar 2 anos para sair a segunda temporada, porque os produtores falaram que já estão no estágio avançado da animação. Eu, claro, vou atualizando vocês lá no Instagram do Good Nerd. Eu devo continuar postando vídeos sobre Invencível aqui no canal, como o vídeo de amanhã sobre a Guerra Invencível, pra continuar comentando sobre esse universo que, poxa, eu gosto muito. E aqui, cara, só um comentário aqui, eu gostei bastante que a logo, né, a abertura desse episódio está em preto e azul, referenciando ao novo traje do Mark que veremos na terceira temporada. Mas se você sabe o que vai acontecer, me conta aqui nos comentários o que você mais espera da terceira temporada, porque aqui eu comento com todos os detalhes como é toda a relação do Mark Grayson com a Ivy Atômica, até eles irem de namorados para casados, e a história deles, cara, é muito maneira. Enquanto aqui eu comento a história completa do Oliver Grayson, que vai crescer e vai virar o Kid Omni-Man, pois essa pra vocês terem uma ideia. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!